Olá, pessoal. Está começando o Pod Vozes e a voz que a gente vai conhecer hoje é a da Luísa. Tudo bom, Luísa? Tudo bom, Brian? Legal. Muito bom estar aqui com você. Muito bom estar aqui com você. Eu te apresentei pelo nome. Eu queria que você se apresentasse por alguma outra coisa que diz respeito a você. Oi, gente. Eu me chamo Luísa. Eu tenho 17 anos. Eu sou uma pessoa que gosta sempre, assim, de falar, de entender mais sobre as coisas e também vivenciar coisas novas no mundo. Acho que isso me define bastante. Legal, bacana. O motivo de você estar aqui você é uma das primeiras pessoas que eu pensei para esse projeto, quando a gente concebeu a ideia, porque me interessava muito ter alguém que pudesse falar sobre a vida de estudante, mas não a vida de estudante de colégio só, e sim sobre essa pessoa que está estudando para alguma coisa, no caso, uma formação universitária, né? Entrar na universidade. Que muita gente passa por isso. É o cenário de jovem, né? Muitos jovens estão vivendo esse momento. Mas por alguma razão me pareceu que você seria a pessoa certa para falar a respeito. Não sei, uma intuição me passou pela cabeça. Então eu queria ouvir um pouco de você. Como foi ser para você o processo de amadurecer isso na sua vida? Porque, você era uma criança que tinha suas demandas infantis e que não tinha essas preocupações, ouvia falar, os adultos falam e tal, mas assim, nunca é do jeito que os adultos falam. De repente, a coisa muda. Você está no ensino médio, você é estudante de uma escola pública, não é isso? Você se formou num colégio estadual. A gente sabe que tem todas as demandas assim da educação, que a gente sabe que há uma diferença no Brasil de escola pública e particular em termos do imaginário que a gente tem de que a escola particular prepara para a universidade, a escola pública é meio assim, meio assado. A gente sabe que também tem as pessoas que estão ali preocupadas com isso, que estão interessadas, os professores que estão fazendo bons trabalhos, mas fica muito aquela sensação de que eu estou perdendo alguma coisa, de que eu, sei lá, estou sendo prejudicada. Não sei como é que isso foi na sua cabeça. Estou jogando o senso comum que as pessoas colocam. Como que surgiu para você a ideia de que, caramba, eu preciso estudar para o vestibular, sei lá? Olha, por mais incrível que pareça, eu sempre tive muito decidido o que eu queria fazer da vida. Tipo, acho que com uns 8 anos eu já sabia que eu queria ser médica. Ok. E eu falei, não, é isso que eu vou ser no futuro e eu vou seguir o caminho pra isso. Só que parece que a ficha demorou muito pra cair, pra falar a verdade. Eu lembro que quando eu tava no segundo ano, teve greve dos professores na minha escola, toda aquela questão do novo ensino médio, e eu tava começando a sentir uma pressão muito grande de o que eu vou ter no ano que vem, porque eu soube que eu não ia ter as matérias de exatas e etc. Eu tava muito preocupada e o Enem tava se aproximando. E eu reparei que eu não tinha base nenhuma daquele ano pro Enem. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu pensei, eu quero um curso como medicina, é um curso muito concorrido, e as pessoas estão sempre falando, você tem que começar a estudar para isso desde sempre, você já tá atrasada, sendo que eu tinha nem 16 anos, eu tinha 15 anos quando eu tava tendo esse surto, no começo do segundo ano, desesperada mesmo, tipo, era uma pressão muito grande de que eu já era para estar estudando, já era para estar com uma base de estudos formada, preparada para fazer a prova. Sim. E era ainda como treineira, mas eu lembro, nossa, eu fiquei muito desesperada. Aí, quando entrou nesse período da greve, eu comecei a ficar mais em casa, né, por não ter algumas aulas. E eu comecei a tentar estudar online, só que o estresse era tão grande que eu acabei me desviando do foco dos estudos por causa dessa pressão toda. Sim. Então foi muito, eu diria que assustador ter esse choque de, meu Deus, chegou a hora que eu realmente preciso agir para conquistar o que eu quero. Porque eu queria ser médica, eu sabia que eu queria ser médica, mas eu nunca tinha parado para pensar de, meu Deus, como que eu vou chegar lá? Então, Quais são os passos, né? sim, foi no segundo ano que eu fiquei, meu Deus, agora eu sei o que eu preciso fazer. Sim. E, nossa, deu um desespero, né? E você sentiu essa questão do novo ensino médio afetando realmente você, os colegas? Como é que foi a percepção de repente, você tinha uma previsibilidade de matérias, né? Então você tem toda aquela base e de repente, não, sai isso, sai aquilo. E como é que foi receber, viver nesse formato de novo ensino médio? Eu fiquei bem frustrada, pra falar a verdade. Não só por mim, mas que meus professores ficaram muito frustrados com isso também. No primeiro ano eu não senti tanto. Por mais que eu tava assustada, eu não senti tanto essa frustração. Porque ainda tinha as matérias principais, normal. Só que no segundo ano eu senti muito isso. Porque como eu já não tinha mais filosofia, que era uma matéria que eu era apaixonada, eu não tinha sociologia, que também era uma matéria que eu era doida pra ter, foi tirado o inglês também. Por mais que eu tivesse entrado no curso já na época, eu ficava preocupada pelos meus amigos. Uhum. Porque eu tinha amigos que queriam muito estudar, mas não tinham mais essa matéria na escola para pelo menos dar uma base. Não importa o tamanho que fosse essa base. E meus professores, eles ficaram muito tristes também com essa questão do novo ensino médio, justamente por não poder oferecer o que eles queriam pra gente, sabe? Então, Meio que abalou, assim, você. total. De autoestima, de... No segundo ano foi uma sensação muito estranha, porque eu vi que
minha grade estava errada, eu vi que eu estava atrasada. Eu conversava com alguns amigos meus que eram de escola particulares e eu ficava tipo assim, eles estavam aprendendo coisas muito mais avançadas que eu, meus professores queriam passar essas coisas, mas eles não podiam. Uhum. Então, eles ficavam frustrados, a gente ficava frustrada, então era uma coisa assim, muito decepcionante mesmo, Sim. foi um período. E em casa, porque assim, os pais, eles, claro, orientam, mas também cobram. Acho que é comum esse jogo de, por um lado, falar, não, tá tudo bem, por outro, falar, cadê você estudando? Tem um pouco disso. Essa questão do novo ensino médio ficou clara para eles que a questão que estava acontecendo era uma desmobilização de toda a sua preparação, ou eles achavam que era você, assim? Eu tive muita sorte pelo fato que minha mãe é professora. Perfeito. Então, acaba que ela estava muito ciente disso. Ela, então, podia conversar com ela, desabafar com ela sobre essas coisas. Tipo, mãe, não tô tendo tal matéria. E ela, filha, eu entendo. Eu também tô dando umas matérias, assim, as eletivas. Não tô podendo ensinar o que eu queria. Ela é professora de português, então ela sentiu isso muito nos alunos. Que ela queria passar uma matéria, assim, que ia cair no Enem. Uma matéria mais pro ensino médio. Às vezes ela tinha que passar coisas básicas que estavam, né? Sim. Como obrigatório para ela passar. Então eu pude conversar isso com ela. Mas também teve uma certa cobrança. Mas nesse quesito eu sou muito privilegiada. Minha mãe me apoia em qualquer decisão que eu tome no quesito dos estudos. Ela fala que eu tenho que estar sempre estudando. É a única preocupação dela é eu estudar. Tanto que esse ano eu tive algumas dúvidas. Ano passado, na real, eu tive algumas dúvidas sobre o que eu queria ser. O que eu queria fazer. O que eu queria trabalhar, além do sonho que eu tinha de ser médica. Eu cogitei também fazer história, cogitei ser professora. E o novo ensino médio pesou muito na minha decisão, porque olha como é triste. Se não tivesse, se a educação não tivesse nessa situação que ela está hoje, eu com certeza estaria agora fazendo licenciatura feliz da vida. Só que é muito difícil tomar a decisão de fazer licenciatura, muito difícil. De ser professora. Sim, porque eu tava na escola querendo estudar no meu terceiro ano, eu não tive química, não tive física, biologia. Então, poxa, eu tava querendo estudar, eu não tinha essas matérias, os professores queriam me passar essas matérias, eles não podiam. Então eu pensei, poxa, será que eu tô pronta pra sentir essa sensação, sabe, de ser incapaz, de se sentir insuficiente, mesmo querendo? Uhum. Então o novo ensino médio influenciou demais pro que eu queria ser no meu futuro. E quando você conversou com sua mãe sobre licenciatura ser uma possibilidade, qual foi a reação dela? Minha mãe não ficou muito feliz, não. Ela não ficou brava comigo, nem nada negativo, mas ela ficou muito preocupada. Ela tentou me explicar sobre como é uma situação difícil. Ela falou, filha, eu sei que você vai ser ótimo em tudo que você fizer, mas mesmo assim, é muito desrespeito, são N outras razões, assim, que você precisa se preparar muito mentalmente antes de decidir. Mas ela me apoiou, ela falou, filha, o que você quiser fazer, eu tô te apoiando. Só que justamente por ela também ser professora e tá dando todas essas matérias como Meu Lugar Turístico, entende? Sim. Nossa, de olho nas redes digitais. Então, ela falava, os nomes já não dizem quase nada, assim, exatamente. né? Então ela ia pra escola, ela dava essas matérias, querendo ou não, bobas, e chegava em casa, tipo, cansada, exausta, os alunos Sentindo que o dia rendeu. Sim. Sendo que a vontade dela era passar muito mais tempo tentando ajudar os alunos que às vezes tinham uma dificuldade, assim, que puxaram o lado fundamental, ou dar uma base maior para quem estava doido para prestar Enem, mas ela não podia, porque ela estava sendo presa nessas matérias. Então, eu diria que o novo ensino médio podou muito minhas vontades. Muito minhas vontades. Houve um avanço, né? Que na verdade foi um retrocesso do novo ensino médio. Ele retornou uma grade um pouquinho melhor. Sim. Ainda não é o ideal, assim, do que os professores gostariam, mas parece que perdeu muito dessas características absurdas que ele tinha no... Assim, é horrível falar isso, mas você pegou o pior momento, né? Peguei. O seu ensino médio inteiro foi o pior ensino médio. Eu falo possível. Que a gente foi o bode expiatório, né? Total. A cobaia do novo ensino médio, porque meu primeiro ano foi literalmente a implementação. E você durou até o terceiro dentro dessa grade. Sim. E quando ele acabou, o pessoal falou, realmente, tem que rever. E aí passou a rever. Ou seja, você foi muito prejudicado. Muito. E não tinha, assim, alguém que já passou por isso pra conversar. Porque eu era o primeiro ano passando. Então eu tentava falar com as pessoas que se formaram e elas não tinham passado por isso. Elas não sabiam o que você estava vivendo. Nem os professores sabiam o que ia rolar. Exatamente. Então foi uma coisa assim, desamparo. Você se sentia desamparada. E, nossa, pra quem, assim... Principalmente para quem pretendia prestar o vestibular, isso foi... Nossa, eu fiquei desolada, muito desmotivador. Porque eu ia pra escola, assim, às vezes eu passava horas tendo matérias que até o professor falava, não tem mais o que passar. Mesmo ele querendo passar, entendeu? E eu pensava, nossa, eu queria estar estudando pro Enem, eu queria estar, assim, tendo aquela emoção de... Mesmo quando a gente não entende a matéria, tem a emoção de, ok,
vou tentar entender. Uhum. E os meus professores também queriam passar isso pra mim. Então, não poder ter isso na sala de aula foi, nossa, muito desmotivador, tanto para cogitar a licenciatura, tanto para ser aluna, simplesmente. E para medicina, então, né, que é esse curso tão exigente, você fala, cara, isso aqui não me oferece Sim. condições, né? Mas aconteceu aí a licenciatura, ou não aconteceu? Como é que é essa história? Fala um pouquinho. Ó, chegou o momento do vestibular, né? Chegou o momento Terceiro do vestibular. ano, Enem, tá? E aí? Eu não desisti de medicina em momento algum, porque é algo que eu realmente sempre quis, mas eu comecei a levar muito a sério, fazer licenciatura para história, muito a sério, sou apaixonada, e eu comecei a conversar com todos os professores de história que eu conhecia. Todos, sem exceção, e muito com a minha mãe, perguntando sobre a experiência deles, sobre como foi o processo acadêmico deles, como eles estão trabalhando agora, a vida deles sendo professor, sabe? Sim. E principalmente de história, porque Tipo assim, fala a sua carga horária, quanto você ganha, quanto você paga de imposto, eu quero saber se é viável. Basicamente isso, tava tipo assim, você tá feliz? Eu chegava perguntando, é sério? Falando, você tá feliz? Me dê uma certeza, por favor. E eu lembro que eu vi meu professor, o professor Felipe, eu ficava muito feliz, que eu falava, poxa, ele tá tocando violão, ele tá cantando, ele deve estar feliz porque eu quero fazer história. E eu fiquei motivada. E ele te motivou? Você conversou com ele, ele te passou... Passou, sim. Ele falou, tipo assim... O cenário, né? Não mentiu pra falou você. O cenário, não mentiu, mas falou pra eu seguir o que eu queria. Porque, querendo ou não, sendo professor, você consegue sim ter uma vida boa. Só que você passa por muita coisa. O problema é isso. Eles falaram isso, você vai passar por muita coisa. Uhum. Principalmente a questão mental, né? Isso pega muito. E não é nem culpa dos professores, às vezes não é nem tanta culpa dos alunos, mas a sala de aula simplesmente não tem capacidade, às vezes, pro tanto de aluno que tá lá. Sim. Então o professor fica exausto. Às vezes é pela falta de climatização. Eu lembro que não tinha ar-condicionado na minha escola no primeiro ano, e só foi chegar na metade do segundo ano. Minha turma ficava irritadíssima nos dias quentes. Pro professor era impossível dar aula. A turma tava agitada, o professor tava agitado. Então, ele falou sobre todas essas nuances de ser professor, sabe? Mas eu fiquei bem motivada pra falar a verdade. Que eu falei, eu acho que eu seria boa com isso. E, sinceramente, eu realmente tenho um brilho nos olhos quando eu penso em ser professora, porque é algo que eu poderia estar ajudando, querendo ou não. Porque eu sempre fiquei muito, não próxima, mas, tipo assim, sempre levei muito a sério tudo que meus professores falavam. Sempre guardava muito a imagem deles e, tipo, levava isso pra vida. Você, por exemplo, você me deu aula no primeiro ano, eu levei você pro segundo, pro terceiro, todos os meus professores, de certa forma, ficaram comigo. Sim. Então eu sempre pensei, se eu for professora, eu também vou ficar com alguém, né, na cabeça dessa pessoa. Uhum. E aí eu prestei a prova da UERJ. Eu falei que se eu tirasse um conceitual, eu ia pra medicina, se eu tirasse conceito B, eu ia pra história. E aí, justamente pra eu não ter que ficar preocupada no SISU em, ai meu Deus, o que eu faço? Será que eu boto pra história? Falei, vou tentar prestar a prova de história pra UERJ. Perfeito. E aí eu passei, fui aprovada. Fiquei muito feliz, pra falar a verdade. Legal. Com a minha aprovação. Só que nesse momento eu já tava muito mais clara que eu queria medicina mesmo. Mas essa questão de o que eu quero, ela pesa muito por diferentes motivos, né? Porque tem o que a gente quer fazer e o que a gente quer ser. Uhum. Então eu fiquei, meu Deus, será que eu só quero fazer medicina pela idealização? Ou eu quero realmente fazer medicina, ser médica? E mesma coisa, licenciatura. Será que eu quero fazer, assim, pelo processo, pela questão de estudar a história, porque eu quero ser professora? Sim, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Isso, nossa, isso pesou demais em mim. E como foi, assim, você não se matriculou em história? Não. E como foi, assim, tomar essa decisão de não ir? Foi tão difícil. Acho que foi a decisão mais difícil que eu tomei, assim, em toda a minha juventude. Não dá pra falar na minha vida adulta, eu sou bem nova. E isso é uma coisa, assim, que eu acho que muda bastante também a minha perspectiva das coisas. Porque, igual que eu falei, eu tive esse surto no segundo ano, pensando, meu Deus, eu estou atrasada, eu deveria estar estudando pro Enem. Eu tinha 15 anos. Esse surto que eu tava tendo ano passado de, ai meu Deus, eu faço história, eu faço medicina, eu tinha 16. E pra escolher o SISU eu tinha 17. Então eu tava tipo assim, por que eu tenho que fazer decisões tão difíceis sendo tão nova? Sim, sim. E era um desespero mesmo. E aí eu lembro que a nota da UERJ saiu, não sei se foi começo de janeiro ou final de dezembro. Sei que vendo a nota... Normalmente é janeiro, né? Então, vendo a nota, eu falei, ok, passei. Caramba, e agora? O que eu faço? Eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava triste. Sua mãe? Minha mãe ficou super feliz. Legal, é uma aprovação, né, na universidade. E ela falou, filha, é uma aprovação, mas se você não for, você foi muito bem, é uma conquista sua. É verdade. Só que na época do SISU, foi dia 15 que saiu oficialmente a colocação. Eu fiquei em 5º lugar de 40 vagas. Caramba. Então eu fiquei assim, poxa. Balança. Eu lembro que eu tive que fugir mesmo. Eu fugi, não olhei mais a UERJ. Eu vi lá, printei bonitinho, todas as aprovações. Aprovado, mandou para as pessoas, ó, foi aprovado. Eu falei, eu não vou olhar. Porque tem uma coisa também que eu acho que pesa muito na vida do vestibulando. Na minha família,
a geração da minha mãe e dos meus tios, eles todos fizeram faculdade. Minha mãe é professora, meu tio é enfermeiro e meu tio é advogado. Então já tem uma questãozinha de família de cabeçudos, entendeu? O pessoal daqui Tem é que bom. ter a graduação. Sim. De certa forma é bom, porque eles apoiam a estudar. Estimulam, né? Passa a ser meio que o pré-requisito mínimo, né? Você tá ali. Sim. E minhas primas também são engenheiras, advogadas, então aquelas pessoas... É uma linha assim, uma régua bem alta. Então, de certa forma, fica aquela pressão de, tá bom, eu quero ser alguma coisa, eu posso ser qualquer coisa, eu sei que minha mãe vai me apoiar. Porém, às vezes a gente se sente até ingrata se a gente não fizer algo que vá nos providenciar uma vida melhor que a dos nossos pais, entre aspas. Como se a gente estivesse desperdiçando o que a gente ganhou. Entende? Tipo, toda a estrutura, toda a dedicação pra ficar abaixo do que eles ofereceram, né? Eu fiquei, ai meu Deus. A cabeça da gente tem muito disso. Sim, eu fiquei, será que eu tô sendo ingrata? Quando eu fiquei cursando licenciatura, eu falei, poxa, minha mãe passa por tanta coisa, ela é uma professora, ela tem uma vida ótima, mas mesmo assim, será que eu não deveria buscar algo diferente dela? Tentar mudar a situação? Senão parece que a gente tá sendo ingrata. E isso é uma coisa que acontece não só comigo, mas com tantas amigas que eu conversava. De fato. Essa questão de, meu Deus, quero escolher minha faculdade, meus pais nem estão me cobrando, mas eu sinto que dependendo do que eu escolher, eu vou me sentir ingrata, ou eu vou me sentir, não sei, muito soberba de achar que eu consigo o mundo inteiro. Então... A mente dá piruetas nessa hora. E aí, assim, você não foi? Não fui. Foi muito Como difícil. foi depois, assim, depois que você percebeu, né, vamos supor, no dia 20 era o último dia. Quando deu o dia 21, você falou assim, eu acho que eu devia, não sei se eu tô fazendo uma pergunta muito difícil. Eu fiquei muito em dúvida. Eu fiquei, será que eu não devia ter seguido pra outra área da saúde? Tipo, não sei, biomedicina, enfermagem, porque eu fiquei com uma nota que dava. Só que, pra não ser tentador, em todos os dias de SISU, eu não pus minha nota em lugar algum que não fosse medicina, que eu falei, eu vou ficar tentada. E é uma pressão muito grande até pra gente da minha idade. Poxa, eu tenho 17, eu sou muito nova, não faz sentido ter essa pressão toda. Mas mesmo assim tem, porque acabou a escola. Quando você acaba a escola, o mundo é outro, não importa a sua idade. E é muito aquela pressão de, às vezes, não é nem de fazer uma faculdade específica, mas você tem que estar na faculdade. Então eu fiquei, será que eu não tô sendo egoísta? Querendo dedicar mais tempo pros meus estudos, ficar mais um ano, querendo ou não, às custas dos meus pais, estudando. Ficava toda aquela pressão de, meu Deus, será que eu tô sendo egoísta na minha decisão? Eu já podia estar entrando na faculdade logo de uma vez e resolver essa parte. Eu fiquei pensando muito nisso. Eu fiquei, poxa, será que eu tô sendo uma filha ruim? Não sei. Será que eu tô sendo muito snob, negando minhas notas, entende? Querendo algo maior. Mas, poxa, mas foi muito difícil. Eu não vou falar que foi fácil. Na época do SISU, tipo, meus amigos também estavam pirados da cabeça, com tudo isso rolando. Eu lembro que eu entrava, eu botava pra medicina, eu via minha colocação e eu saía. Eu não entrava mais, eu não via nota de corte de outros cursos. Eu ficava muito firme nisso. Eu ainda fui bem, pra falar a verdade. Eu achei que eu ia bem pior. Pra falar Foi legal. E hoje, esse ano, qual o plano? Tem um plano? Tem um plano. Se você não quiser falar também, porque é muito pessoal, tudo bem, mas eu digo assim, sua cabeça hoje é qual? Sinceramente, eu gosto de falar. É porque quando eu encontro pessoas que também querem falar disso, às vezes a gente até divide Você As entende? angústias, né? Sim, isso é muito bom. Eu pretendo continuar estudando pra medicina. Tô muito firme nisso. Se eu não fosse fazer medicina, uma coisa que foi nova nesse ano, que eu não achei que passaria na minha cabeça, comecei a me apaixonar por enfermagem. Olha, que legal. Por causa da questão de como atuo no hospital, aquele contato mais direto com o paciente. Sim. Então, acho que se eu não fosse fazer medicina, eu iria pra enfermagem, mas eu não descartei medicina como minha primeira opção. A licenciatura... Se foi, porque eu me recuso. Foi um romance de verão. Foi um romance de verão. É a melhor definição. Porque a história, eu falava que era um flerte. História é apaixonante. Você pensa, eu vou fazer história, entende? E o fato que você vai poder explicar aquilo, eu amo falar sobre história. Então foi realmente assim, uma paixão. Não tem definição melhor do que paixão por licenciatura. Mas quando volta para o seu centro, o que fica é a área da saúde. Eu sempre planejei minha vida em torno da área da saúde, não por questões como salário nem nada do tipo, mas é porque eu sempre quis ser. Eu sempre me idealizei como médica, então ficou muito difícil abandonar essa versão minha. Tipo, eu quero abandonar essa versão minha e pensar, eu tô abandonando porque eu quero mais a outra opção ou porque eu simplesmente quero sentir que eu tô começando a viver pelos meus próprios passos, sabe? Então foi muito complicado mesmo. Difícil. De verdade, muito difícil. Eu imagino. Luiz, a gente vai encerrar agora e eu vou te fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Que voz você ouve, que voz você lê, que voz te acompanha, que voz você segue, qual é o teu norte? Eu acho que pra quem eu quero ser,
sobre as vozes de acompanhar. Eu gosto de acompanhar muito pessoas negras, sejam lá quais áreas elas estiverem, porque eu sinto que ver gente grande, que é negra, igual eu, principalmente mulheres negras, nossa, eu me inspiro demais. Eu tenho a professora de geografia, Gabi, eu diria que ela e minha mãe são, assim, meu centro de mulheres, que eu olho e falo, eu quero ser assim quando crescer. Mas o que me motiva, assim, a voz que eu tô sempre ouvindo quando eu vou tomar minhas decisões e etc. São tanto as vozes das pessoas que me acompanharam, todos os meus professores, todos os meus amigos, cada pessoa que já passou na minha vida que falou uma frasezinha que, de certa forma, ficou no meu coração e eu falei, ok, isso moldou quem eu sou e também quem eu idealizo que eu vou ser. Eu acho que a Luísa do futuro tá muito presente na minha vida, tipo, muito presente mesmo. Então, qualquer decisão difícil que eu vou tomar, ou quando eu penso sobre o rumo que minha vida tá tomando, eu falo, não, a Luísa do futuro tá tranquila, e ela tá me esperando. Eu sei que eu vou chegar lá de alguma forma. Então, acho que ter ela como se já fosse parte do que vai ser, como um fato, fica muito mais fácil, assim, de tomar minhas decisões e me guiar pela vida. Legal. Pessoal, essa foi a Luísa do presente. A voz da Luísa foi essa, mas você também pode ter sua voz deixando um comentário, uma opinião, uma sugestão, comunicar com a gente, vale a pena. Esse foi o Pod Vozes. Muito obrigado, Luísa. Foi um prazer te ver de novo, falar com você. Foi um prazer, eu que digo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.